Bom, então hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo de estrutura de dados avançadas e depois, da metade para frente, a gente vai fazer uma atividade, tá? Uma atividade avaliativa. E nós temos uma ementa muito extensa de matéria para ver, né, nessa disciplina. Porque estrutura de dados é uma disciplina que traz muitos fundamentos para o cientista da computação. Acho que eu já comentei com vocês. E hoje a gente vai falar de um procedimento que é extremamente empregado na computação, com muita frequência, e depois, a partir daí, a gente vai trabalhar com uma estrutura de dados não linear, uma estrutura chamada árvore, tá? Então, vamos começar tentando resgatar conhecimentos prévios de vocês para a gente acrescentar a esses conhecimentos prévios novas informações. Isso é que a gente chama de aprendizagem significativa, né? Eu tenho que trazer novas informações, mas essas novas informações têm que se conectar àquilo que vocês já sabem. E aí a gente vai ampliando o nosso aprendizado. As coisas não podem ficar soltas, porque daí fica difícil da gente fazer conexão e fica difícil da gente resolver problema com o conteúdo que a gente aprender, né? Então, vamos lá. Quando vocês começaram a vida acadêmica de vocês, né, entraram para esse mundo da computação, uma das disciplinas que mais pega é disciplina ligada à programação de computadores, né? Acho que lá no primeiro semestre tem algoritmos e lógica, depois vem linguagem de programação e assim vai indo. E pega bastante, né? Normalmente são disciplinas que têm alto índice de reprovação, que é mais difícil do aluno aprender, que ele não consegue aprender de um dia para o outro, né? Normalmente são essas os comentários que a gente escuta dos alunos. E eu, como já fui aluna também, né, e continuo sendo aluna, eu concordo plenamente que tudo que está ligado à programação de computador realmente meio complicado. Mas nessas nossas aventuras como programador, tem uma atividade que a gente precisa realizar com frequência, que é a atividade de busca. Vocês já fizeram algum algoritmo em que vocês têm que procurar alguma coisa para responder a algum problema? De repente, vocês não estejam ligando o nome com a pessoa. Vamos imaginar que eu tenha dado um problema. É um problema bem corriqueiro mesmo, que a gente resolve quando está, por exemplo, lá em algoritmo. Imagina que eu quero que vocês preencham um vetorzinho de números inteiros. E aí eu falo o seguinte, olha, você pode colocar qualquer número inteiro ali dentro, mas não pode ter número repetido. Como é que resolve esse problema? Vão pensando aí quando eu vou compartilhando a tela. Vai pensando aí. Com ponteiro, não? Não vamos complicar nossa vida ainda não. Um vetor bem bobinho. Até acho que eu fiz um desenho aqui no vetor, ó. Olha o recurso gráfico. Imagina que aqui seja um vetor de 10 posições, né? Começando com o índice 0. Tá meio desalinhado aqui meus índices. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Peraí. Um vetorzinho aqui, ó. Ele tem 10 posições, né? E eu falo o seguinte, olha, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Faz um for que vai de 0 até 9, tá? E dentro desse for, você pode colocar o que você quiser. E aí, como é que a gente faz? Só que você não pode colocar número repetido. Então, por exemplo, aqui na primeira posição, você pode colocar, sei lá, o número 4. 4 é o número inteiro? Então tá bom, tá tranquilo. Deixa eu ver. Né? Então, tá, beleza. Eu posso colocar o número 4. Aí, quando eu vou colocar... Quais são os números que eu poderia colocar aqui na posição 1? Esqueça a programação, então. Vamos analisar aqui. Você tem 10 caixinhas. Você consegue enxergar todas as caixinhas. E você pode colocar qualquer número dentro dela. A única restrição é que não pode ser colocado 2 números iguais. Então, vamos tirar o 4 aqui. Quando eu estava tentando preencher a posição 0, eu tinha alguma restrição? Tinha algum número que eu não poderia colocar? Não. Não, né? Já que eu falei que você pode pôr qualquer número desde que não haja repetição, como o 0 é a primeira caixinha que vai receber alguma coisa, então não tem limitação, porque qualquer coisa que eu colocar aqui, como ele é o primeiro, não vai ser repetido, né? Quem é o primeiro, ele é tudo. Ele é o mais bonito, ele é o mais feio, ele é o mais inteligente, ele é o mais alegre.
certo? E ele não é repetido, porque ele é único. Então, eu posso colocar o número 4 aqui sem problema algum. Só que o meu objetivo é preencher as 10 posições desse meu vetor, né? Então, eu vou aqui para a posição 1. Quando eu estou aqui na posição 1, tem algum número que não pode ser colocado aí? O 4. O 4. Todo mundo concorda que eu não posso colocar o número 4? Sim. Perfeito. Não posso colocar o número 4 porque ele já foi colocado na posição 0. Tá certo? Bom, então, nesse momento, eu venho aqui e coloco, por exemplo, o número 8. Só que a gente tem que prestar atenção no que aconteceu nessa nossa análise, né? Quando eu estava aqui, antes de pôr o número 8, eu estava aqui na posição 1, e eu sabia que o que eu colocasse aqui não poderia ser repetido, então o que eu fiz? Pode até ser que eu, como pessoa, não tenha prestado atenção, mas eu pensei num número, eu quero colocar o número 8. Mas será que eu posso colocar o número 8? Então, até vou tirar essa... Quer ver? Deixa eu fazer até um efeito especial aqui. Aqui. Ó, você... Hoje eu tô inspirada. Você... Vou botar a carinha aqui. Este é você, tá vendo? Isso, perdi o número 8. Meu Deus. Então, você tem como missão preencher aqui essa a posição de número 1. Só que antes do número vir parar aqui na posição 1, o que acontece? A gente, como desenvolvedor, a gente tem que pensar no passo a passo das coisas, né? Então, você pensou, você, tá, esse sujeitinho aqui, você pensou no número 8, aí você olhou todas as posições por onde você já passou. Então, se você está na posição 1, você percorreu todas as posições que vão de 0 até 1 menos 1. Ou seja, você só tem que olhar para a posição 0. Se o que está nessa posição for diferente do número 8, beleza, ele não é repetido. Então, você vem aqui e guarda o número 8, certo? Então, prestar atenção nos passos? Vamos escrever esses passos aqui, porque quando a gente presta atenção nisso, a gente consegue implementar o nosso programa. Porque o nosso programa nada mais é do que uma tradução minuciosa do nosso pensamento. Só que a gente, ser humano, a gente pensa muito rápido e a gente tem pensamentos complexos demais para uma máquina. E aí a dificuldade está em pegar esse nosso raciocínio complexo e traduzir em ações extremamente simples que podem ser executadas por uma máquina. Então, aqui no nosso primeiro passo foi o seguinte: passo número 1 foi pensar em um número, né? E nós, como seres humanos. Depois, nós comparamos o número pensado com todos os números já cadastrados. E aí eu vou colocar entre parênteses aqui, os números já cadastrados são aqueles que estão em posições anteriores a que eu estou, não é? Em posições anteriores àquela em que estou no momento. Acho que está certo. Certo? E aí, no passo 3, a gente tem uma análise a fazer. Se não encontrei valor, encontrei número, né? Se não encontrei número igual ao que eu pensei, gravo o número pensado. Assim, né? Gravo o número pensado. Tá certo? Então, parece um pouquinho. Ah, professor, pelo amor de Jesus, né? Eu já passei dessa fase. Tá, tudo bem. Vou pecar por excesso, tá? Então, isso que a gente fez aqui foi o resultado do nosso pensamento. Tá certo? Agora, vamos tentar. Agora, eu quero preencher aqui a posição de índice 2. Então, eu pensei no número 5. Tá?
Será que o número 5 pode ser colocado aqui? Agora vamos analisar com mais riqueza de detalhes ainda, tá? Se nós pararmos para pensar, isso aqui, ó, 0, 1, 2, é um índice, não é? Então, vamos imaginar que eu tenha um índice, deixa eu esticar aqui minha... Vamos imaginar que eu tenha um índice, uma variável, né? A gente faz um for controlado pelo i, né? O primeiro número eu cadastrei aqui na posição 0, porque a minha variável i estava valendo 0. Então, ela me apontava aqui para esse lugarzinho. Depois, quando o for rodou pela segunda vez, o meu i, ele passou a ser 1. E foi isso que me permitiu colocar o número na segunda posição. Depois, a terceira vez que o for rodou, o meu i está com 2. E isso vai me permitir colocar um número aqui na segunda posição. E aí, qual que é o processo? O processo é o mesmo. Penso um número aqui, passo 1, pensei um número. Depois, comparamos esse número pensado, esse 5, com todos os números já cadastrados anteriormente. Então, agora que eu estou aqui na posição de índice 1, quantas posições eu tenho antes? A posição 0 e a posição 1, não é? Então, agora, a gente vai ter que olhar 2 vezes, porque eu tenho 2 números antes, e cada vez que eu olhar para esses números antecessores, eu tenho que perguntar se ele é igual ao número que eu pensei. Então, eu tenho que pensar, o 5 é igual a 4? Não, não é. Legal. Pode ser que o 5 não seja repetido, mas ainda falta comparar o 5 com o número 8. O 5 é igual a 8? Não. Então, vejam, só depois que eu comparei o 5 com todo mundo que estava nas posições anteriores e em nenhum momento os números comparados foram iguais, aí eu tenho certeza de que eu posso colocar o número 5 aqui, tá certo? E esse pensamento vai até o número 9. Por que eu fiz questão de colocar o número i aqui? Porque analisar as posições anteriores ao i também é um processo de repetição, não é? Porque, nesse caso, eu tenho 2 posições antes. Quando o meu i vier aqui para a posição 3, né, de índice 3, eu tenho 3 casinhas antes dele. Quando o meu i estiver aqui, ó, na posição 9, eu tenho 9 casinhas antes. E em todas essas casinhas, eu tenho que fazer a mesma pergunta. O número que está aqui é igual ao número que eu quero? Certo? E quando eu percorrer todas as casinhas antecessoras e tiver certeza que em nenhum momento eu encontrei número igual, aí eu posso cadastrar. Então, a gente tem... Deixa eu devolver meu i aqui para a posição correta. A gente pode pensar que o preenchimento do vetor é uma estrutura de repetição, um para controlado por i, que vai de 0 até 9, certo? Porque eu quero cadastrar 9 números. E para eu poder cadastrar cada número, eu tenho que fazer um outro for, controlado por uma outra variável, por exemplo, uma variável j, e esta variável j, ela tem que ficar limitada às posições anteriores ao i. Então, o meu j ele sempre vai de 0 até o i menos 1. Com isso, ele consegue ver o número que está na posição 0, depois ver o número que está na posição 1, depois ver o número que está na posição 2 e para. Se em nenhum desses momentos eu encontrar alguém, sei lá, igual a 12, por exemplo, ó, beleza, você comparou o 12 com o cara que estava na posição 0, depois você comparou o 12 com o cara que estava na posição 8, depois você comparou o 12 com o cara que estava na posição 5. Ninguém foi igual, aí você vem aqui e guarda o número 12, tá certo? Vocês já fizeram esse exercício em algum momento? Acho que devem ter. Para ordenar, na verdade. A ordenação também é um problema extremamente importante na computação e existem alguns algoritmos muito bem estudados já, a gente vai falar de alguns deles no futuro, que também é uma operação muito frequente e que, aliado à operação de busca,
fornecem base para várias ações na computação, tá? Então, isso que a gente fez aqui foi um procedimento de busca. Eu busquei por réplicas do valor que eu quero inserir, tá certo? Outra coisa, o meu banco de dados, eu busco o nome do aluno cujo RA é 123. Eu busco o endereço do funcionário cuja matrícula é 12. Então, é muito frequente a busca. E, além disso, a gente tem outras buscas. Eu busco o valor, o lucro máximo da minha empresa. Eu busco a menor despesa possível num semestre. Então, procedimentos de busca são muito empregados na computação. E aí existem diversas maneiras de buscar diversos algoritmos que a gente usa. Esse procedimento de busca que a gente fez aqui, em que eu vou olhando um elemento por elemento, na ordem que eles aparecem, é o que a gente chama de busca sequencial. Tá certo? Por quê? Porque eu vou na sequência e eu ando a lista toda que eu tenho à disposição. Eu não excluo. Tem 3 elementos antes do 12? Perfeito. Você tem que comparar o 12 com todos os elementos que estão ali. Tá certo? Esse é um procedimento de busca. Tudo bem? Tranquilos? Será que a gente consegue fazer esse algoritmo aqui rapidinho? Só para fechar o nosso raciocínio com chave de ouro? Vou até salvar esse slide aqui, que ficou muito lindo. Vamos fazer... Dava para escrever ali no slide mesmo, né? Dá. Deixa eu salvar aqui antes que eu me esqueça. Olha, vocês conseguem aprovar quem vai entrando aí, por favor? Sim. Eu não consigo... Deixa 2. Vou deixar aqui o slide. Depois eu... Então, vamos fazer aqui mesmo, ó. Criar um slide novo. A gente tira esse trem daqui. Vou tirar você daqui também, que vem formatado. Vamos botar uma caixa de texto mais simples aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está num programa em C, tá? Tranquilo, né? Em C, a gente tem o método main. Vou botar bastante linhazinhas. Aqui. Tudo que a gente precisar fazer tem que ser feito dentro dessas chaves, né? Primeira coisa, a gente precisa ter um vetor. Vamos fazer um vetor de inteiros, tá? Vou chamar esse meu vetor de x. Ele tem 10 posições. Beleza? Além disso, voltarmos aqui. Agora é legal, porque a gente vai vendo, olha, aquilo que está dentro da minha imaginação, quando vai para o mundo computacional, acaba virando, na grande maioria das vezes, variável de memória, tá? Então, por exemplo, pensar em um número. Você, ser humano, quando pensa, você coloca um número em uma área da sua memória, né? Não sei qual, a gente tem, né, memória de longa duração, memória de pouca duração, enfim, a gente tem memórias dos mais diferentes tipos dentro do nosso cérebro, né? Mas fato é que a ação de pensar um número significa que você, ser humano, escolheu um número da sua preferência e deixou registrado na memória. É um procedimento semelhante que a gente vai ter que fazer no nosso programa. Então, eu preciso ter um espaço para guardar esse meu pensamento. Vocês estão vendo que esse meu pensamento, ele armazenou um número por vez? Quando eu estava aqui tentando colocar alguma coisa na posição 4, o meu pensamento tinha o número 4. Depois, quando eu estava aqui na posição de índice 1, pensando no número 8, o meu pensamento tinha o número 8. Então, a cada novo pensamento, eu esqueci o anterior, porque eu já tinha resolvido o meu problema, tá certo? Então, a gente tem uma variável, e é uma variável simples, com capacidade de guardar um número por vez. Essa é a variável do meu pensamento. Então, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui. Podia colocar tudo na mesma linha, se quisesse, tá? Eu vou chamar de N, o número que eu quero colocar, tá? Aqui. Perfeito. Então, o X vai conter todos os números que eu posso colocar no meu vetor. O N vai representar cada um desses números num instante de tempo. Ele fica aqui
até que eu tenha certeza de que ele não é repetido, e quando eu tiver essa certeza, eu levo ele para dentro do vetor, tá? Outras variáveis que nós precisamos é essa daqui, ó, a variável i, né? A variável i, ela está percorrendo todo o meu vetor, ela me auxilia no preenchimento do vetor inteiro. Então, eu preciso dessa variável i, que vai ser uma variável inteira também, e eu preciso da variável j, porque ela também vai percorrer, só que ela vai percorrer um pedaço do vetor, né? Sempre da posição 0 até uma posição anterior àquela indicada pelo i. Mas são duas variáveis inteiras, certo? Então, a gente vem aqui e vou colocar aqui na mesma linha do n, tá? Eu vou colocar o i e vou colocar o j. E tem mais uma variável que eu preciso. Olha só, a gente precisa ter uma variável que vai armazenando os resultados das nossas comparações, tá? Então, por exemplo, imaginem vocês que o meu objetivo aqui é colocar o número 12. Eu não pus o número 12 ainda, tá? E aí, o que acontece? Para eu colocar o número 12, a situação é essa. Eu pensei no número 12, certo? E aí, eu vou verificar se esse 12 é repetido ou não. Qual que é o primeiro passo? Eu venho aqui na posição 0, porque o J começa valendo 0, tá? E aí, eu pergunto se esse 12 é igual ao 4, tá? 12 é igual a 4? Não, não é. Tudo bem. Eu vou, só para melhorar, eu vou pensar no número 8, tá? Bom, então eu vim aqui, o meu J está na posição 0, e eu perguntei, escuta, esse 8 que está aqui povoando o meu pensamento, ele é igual ao 4? Não é. Beleza, então escapei do primeiro, certo? Aí o que faz? O meu J sabe que ele pode dar mais um passinho à frente, porque ele pode chegar até o 2. Na hora que ele dá mais um passinho à frente, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se esse número 8 é igual a esse cara que está aqui. São iguais, não são? São. Então, nesse momento, eu preciso registrar em algum lugar da minha memória de que eu achei um par, tá? Então, eu deixo isso guardado em algum canto da minha memória. Vou ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Tem algum balãozinho aqui, um balãozinho. Aí eu coloco aqui, ó, na minha memória, tem um 8. Já tem um 8. Encontrei um 8. Uma coisa assim, tá? Eu coloco aqui, ó. Isso fica aqui registrado. Opa, acabei de encontrar um 8, certo? E aí eu deixo isso aqui, tá na minha memória. E aí o meu J, ele avança mais um pouquinho, né? E aí eu pergunto se esse número 8 é igual ao 5. Não, não é. Beleza, não é. Aí o meu J não pode ir mais avançar, e aí eu chego no momento aqui, ó. Se não encontrei número igual ao que eu pensei, gravo o número pensado. Nessa hora, eu, humano, olho aqui para a minha memória. Escuta, você encontrou? Ah, encontrei. Então, não vai passar, né? Eu não vou pôr esse número 8 aqui. Aí, o que eu faço? Eu posso pedir para o cara digitar outro. Falar, ó, esse número já existe, digita outro. Tá certo? Mas vocês observaram que teve uma área de memória aqui que precisou ser usada? A gente precisou deixar essa informação guardadinha em algum lugar para ser usada no futuro, né? Então, toda vez que a gente faz uso de alguma memória, né, de algum recurso, de lembrar o passado, de lembrar o que aconteceu, isso é uma variável de memória, tá? Na nossa programação, esse tipo de variável aqui, que nos ajuda a lembrar o passado, a gente chama de flag, sabe? Ela é uma variávelzinha inteira, que você dá um valor inicial para ela, e depois, de acordo com o que for acontecendo, você registra alguma informação aqui. Por exemplo, quando a gente pensou no número 8, quando tudo começou, né? Quando tudo começou, eu pensei no número 8
e comecei o processo de análise, eu não tinha nenhum conhecimento acerca do 8, né? Então, eu falei, beleza, esse número é bacana, ele é bem gorduchinho, eu gosto dele e tal. Mas você não tinha nenhuma informação sobre ele, né? Com o passar do tempo e conforme as ações foram acontecendo, você veio aqui e colocou a informação, porque você descobriu, tá certo? Isso significa que a nossa variável, nosso espaço de memória, ele começa vazio ou ele começa com um valor controlado, que diga para mim que é vazio. E conforme as coisas vão acontecendo, eu atribuo uma outra informação para ela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai criar aqui mais uma variável. Eu vou chamar essa variável aqui de achou. Ó, achou repetido? Ou não, melhor, o nome bem bonitinho. É repetido? Né? Então, essa é a minha variável. Aí, o que acontece? A gente quer cadastrar o número, né? Então, eu vou lá, vou fazer um for, né? Controlado pelo i, que começa em 0, i menor que 10, e mais, certo? Tranquilo, né? Um forzinho bem do bobinho. Aí, o que acontece? Eu tenho que pedir, esse fato da pessoa pensar um número, não rola na programação, né? Porque programa não lê pensamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar uma mensagem pedindo para a pessoa digitar alguma coisa. Eu não sei se vocês usam o comando Cout em C. Não, é mais o print mesmo. Né? Então, printf. Isso aqui é C mesmo, né? Digite um número. Beleza. E aí, a gente pega esse número com o scanf. Então, se vocês usam o printf, a gente usa o scanf, né? Isso. E aí, beleza. Aí o scanf é percentual D, né? Se não me engano. E comercial N. Certo? Então, o que acontece? Ou I aqui, né? Pode ser I, dia inteiro. Dá na mesma, né? Então, é I que vocês usam, né? No inteiro, né? Sim. Isso. O D, se vocês encontrarem algum programa com um D aqui, é a mesma coisa, tá? O D e inteiro dá na mesma. Então, o que acontece? Eu estou pedindo para o cara vai digitar um número, esse número vai ser lido, ele vai ser convertido para inteiro, realmente, eu guardo no endereço de memória da variável. Legal. No início, lembram? O meu balãozinho ele começa vazio. Ele só muda de valor depois do resultado das comparações. Balãozinho vazio pode ser assim, ó. Você pega a tua variável, é repetido, e dá 0 para ela. Em C, na computação em geral, né? 0 significa falso, né? Então, o é repetido estar valendo 0 significa que não é repetido. Como você tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu estou dando esse valor de início. Agora, depois disso, vamos fazer um outro for, que é aquele controlado pelo J, que começa em 0 também. E o meu J, ele pode ir até quando, hein? Até 9, porque o 10 é o último. E ele tem que ser 1 a menos, né? Depende. Imagina esse caso aqui, ó. Eu quero colocar um número... Então até I menos 1. Isso, perfeitamente. Ó, então, o meu objetivo é colocar alguém aqui na posição 3. Então, eu sei que já existe número na posição 0, na 1 e na 2. Então, eu tenho que fazer esse J percorrer todo mundo que existe de 0 até 2. E esse 2 é exatamente o valor do 3 menos 1, né? E isso vai valer para todo mundo. Por exemplo, quando eu estiver tentando colocar alguém aqui na posição 6, o meu I estará valendo 6. Então, o J pode chegar até 5. Então, o J vai sempre uma casa antes do 6. No caso do 9, né? O J vai poder chegar até o 8. Né? O I chega em 9 e o J chega em 8. Tudo bem? Tá claro? Sim. Então, tá. Então, voltemos aqui. Nesse caso, então, para deixar bem claro, eu vou permitir que o meu J assuma valores que sejam menores ou iguais a I menos 1. Tá?
professora, eu poderia colocar J menor que I? Poderia, porque isso garante que o J esteja sempre uma posição anterior ao I, já que eles são inteiros, tá? Então, é a mesma coisa. Tudo bem? Eu vou deixar aqui o menor ou igual, só para deixar bem clara essa questão do I menos 1, para vocês perceberem, quando olhar esse código no futuro, né, que é para ele chegar a uma posição anterior ao I, tá? E aí o meu J vai aumentando. Tranquilo? Legal. Agora, o que eu faço aqui? Né? Volta aqui para a história. Ó. Comparamos o número pensado com todos os números já cadastrados. Esse todos os números aqui já vai estar garantido pelo forzinho que eu acabei de abrir. Então, dentro desse for, eu vou fazer a comparação. A comparação é um if. E quem que eu vou comparar? Eu tenho que comparar esse cara que eu pensei, que no meu caso é a variável n, com esse cara que está aqui dentro do vetor, por exemplo, 4. Quem é esse sujeito? É o vetor na posição j. Tá certo? Então, voltando aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer, né, um if como é que chama? N igual ao meu vetor x na posição j. Se isso daqui acontecer, se os dois números são iguais, significa que eu encontrei uma repetição, não é? Significa que esse número n é repetido. Então, o que a gente faz? A variável é repetido, recebe 1. Isto aqui é o equivalente a eu deixar guardadinho lá na minha memória. Encontrei já o número 8. Entendeu? Então, aqui. Não, recebe... Não seria 1, né? Seria recebe o J, né? Ou N. Você pode receber qualquer coisa aqui, qualquer coisa que seja diferente de zero. Tá, você só está comparando se é verdadeiro ou falso. Exatamente. Na verdade, aqui eu não tô. Eu poderia fazer uma coisa mais incremental, assim, do tipo, olha, esse número já está repetido lá na posição tal. Entendeu? Se eu quisesse, se o programa pedisse, olha, verifica se é repetido, me mostra onde está o repetido, entendeu? Aí tranquilo. Aí, ao invés de guardar o 1, você guardaria o próprio J. Aí, sem problema. Tá? Mas nesse caso aqui, eu só quero saber se é ou não repetido. Tá? Nada... Beleza? Professor, só uma coisinha contra a escrita ali do código. Precisa de uma chave ali no if? Sim, né? No if, você precisa pôr chave, é obrigatório, né? Se houver mais de um comando, tá? Certo. Se não houver, é opcional. Se eu colocar, nesse caso aqui, beleza. Ele entendeu que o bloco começou aqui e terminou aqui. Mas se você não colocar e o teu if for composto de um único comando, ele entende que o if acaba quando ele encontra o ponto e vírgula, tá? Agora, se houvesse mais, dentro do meu if eu quero fazer 3 coisas, sei lá, x vezes 2, qualquer coisa aqui, aí não. Se tem mais de um comando, aí as chaves são obrigadas. Se eu não colocar a chave, daí ele lê só a primeira linha? Ou ele... Aí na verdade, eu acredito que ele inclusive deu um erro de compilação, mas por que acontece o erro? Imagina que você não tenha colocado essas chaves, tá? Então, o teu compilador vem aqui, o if, vê a condição, não encontrou a chave, ele pensa, é só um comando. Aí ele vai. O que marca o fim do comando? O ponto e vírgula. Então, a hora que ele encontra o ponto e vírgula, ele fala, acabou o if. Entendeu? E aí ele encontra esse ser perdido aqui. Se o teu if for um if sem else, esse cara aqui ele vai ser executado sempre, independentemente da condição. Porque para o programa ele está fora da condicional. Ele não faz parte, porque a condicional acabou aqui no ponto e vírgula. Entendeu? Se o seu programa tiver um else, eu acredito que ele deu um erro de compilação. Por quê? O que vai acontecer? O teu if, pelo fato de não ter uma chave, ele acha que vai ter só um comando. E aí, a hora que ele acha esse outro comando aqui e depois o else, ele fala, peraí, teu if está todo bagunçado. Aí ele dá um erro de compilação, porque ele não consegue entender que esses dois comandos pertencem à parte aqui verdadeira, sabe? Por causa do ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica fim de comando.
Se não tem chave, ele é o fim do comando if. Tá? Então, volta aqui. Perfeito. Beleza. Aí tá. Bom, nesse caso eu não preciso de else, tá? Eu só preciso saber se é repetido. Se não for, vira que segue. Tá? Aí, ao sair desse for interno aqui, inclusive eu tenho que botar ele com F minúsculo. Ao sair desse for, o que eu tenho que verificar? Volta aqui no nosso raciocínio, ó. Se não encontrei número igual ao que eu pensei, gravo o número pensado. Se não encontrei, tem mais um if aí na história. Então, você vem aqui, no nosso caso, né? A gente está fazendo o seguinte raciocínio. If é repetido igual a 0. O que significa a variável é repetido? Chegar aqui nesse ponto valendo 0. Melhorando a pergunta, né? Significa o seguinte, que eu rodei esse for todo e em nenhum momento ele passou por aqui. Porque essa é a única linha que conseguiria alterar o valor da variável de 0 para 1. Se eu chegar nessa linha aqui com ela ainda valendo 0, é porque o meu programa nunca passou por aqui. E se ele nunca passou por aqui, é porque esta condição nunca foi verdadeira. Concorda comigo? Acho que sim. E se ela nunca foi verdadeira, é porque eu não achei números repetidos. Esse número que eu estou querendo cadastrar, ele é único. Tá? Então, aí o que a gente faz? Se esse cara aqui deu igual a 0, eu vou dar um printf. Não, né? Aqui não dá printf nenhum. Aí eu vou pegar x na posição i e vou colocar o n. Isso aqui que eu fiz é essa parte aqui, ó. Se não encontrei número igual ao que eu pensei, gravo o número pensado. Gravo onde? Dentro do vetor. Tá aqui. Pego o número pensado e copio para dentro do vetor. Legal? E se for repetido? Eu posso pôr um else aqui, não posso? Aí eu posso dar uma mensagem de erro, ó. printf o número já está cadastrado. Digite outro. Tá bom? E onde é que eu vou digitar o outro agora, hein? Porque, vejam bem, eu digitei aqui em cima, né? Opa, aqui em cima o meu scanf, né? Em que hora que eu vou voltar para cá? Ixi, só estou fazendo pergunta difícil, né? Deixa eu até ver quem é que tá mal. Já dormiram? Já dormiram? Não, tem bastante lente ainda. Então, voltando, né? Se não é repetido, beleza, guardo o número dentro do vetor e volto aqui para o for e vou para a segunda posição. Mas e se o número for repetido, né? Como é que faz? Eu tenho que dar um jeito de forçar a repetição. Eu tenho que fazer ele voltar aqui para repetir esse valor antes de incrementar o i. Vocês concordam comigo? Ó? Porque, por exemplo, aqui, ó, o número 8, tá vendo? O meu J, né, ele percorreu todo mundo, meu J chegou até aqui, né? Aí eu perguntei se esse número, se esse é repetido aqui, né? Se ele estava valendo 0? Não, ele está valendo 1. Significa que eu não posso pôr esse número 8 aqui. Tenho que pedir para o usuário digitar um outro valor. Mas ele vai digitar um outro valor e esse i, ele tem que ficar parado aqui, sabe? Eu não posso deixar o i para frente, porque senão fica um buraco no vetor, não é? Assim que eu conseguir chegar aqui nessa... Se eu deixar esse meu i ir para frente, eu deixo um buraco aqui no meu vetor. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pedir para o cara digitar um outro número antes do i ser incrementado. Então, voltando aqui, ó.
o i é incrementado em que momento? Quando essa chavezinha aqui é do fim for i, tá? Vou até colocar aqui um comentário, fim for i. Então, quando o meu programa bate aqui nessa chave, essa mágica aqui acontece, tá? Então, eu tenho que dar um jeito de pegar outro número antes do meu programa bater aqui. Porque a hora que ele chega aqui, encontrou a chave encerrando o for, ele incrementa o for automaticamente, volta para cá, pergunta se ele continua sendo menor ou igual a 10 e segue adiante, só que numa posição à frente. Então, aí, o que a gente faz, hein? Vocês já ouviram falar do comando do while, não ouviram? Que é o comando repita? Eu já ia falar isso, do while, né? No caso. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Coloca todo ele dentro do while. Exato. A gente vai fazer aqui, ó, um do. Vocês sabem, né? O comando do, quando ele começa, ele não verifica nada. Eu só tô falando, ó, aqui começou uma repetição. Então, vou deslocar todo mundo um pouquinho aqui para a direita, para ficar bem organizado. Tá? Vou botar esse meu if aqui. Tem umas variáveis com letra maiúscula, depois a gente arruma, tá? Ó, tá indo tudo bem, né? Ele vem. Tá. Aí, o que acontece? Até aqui tá tudo perfeito. Eu mostrei essa mensagem para o usuário, só que se ele passou aqui pelo else, eu tenho que dar um jeito de mandar ele de novo para cá, ó, para esta linha, não para cá. Para esta linha, para que ele possa digitar novamente. Porque eu posso ter um usuário teimoso, né? Ele pode digitar errado inúmeras vezes, só para ver como é que está a implementação. Então, o que a gente faz? Como é que a gente fecha o do while? Do while, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, né? O que essa estrutura de repetição diz? Faça todos esses comandos enquanto alguma coisa estiver acontecendo. O que me faria pedir para o usuário digitar de novo? Porque se ele... igual. Exato, porque se ele digitou certo, eu não tenho que falar para ele digitar de novo, né? Agora, se ele digitou duplicado, tem que digitar outra vez. E quem é que indica que é duplicado? É a variável é repetido. Então, faça enquanto o é repetido for igual a 1. Aí ele fica preso aqui, ó. Quando ele digitou um número, beleza, que não é repetido, eu não passei por esse if, logo a minha variável é repetido continua valendo 0. Eu coloco o número dentro do vetor, não passo por esse else, e quando eu bato aqui no while, eu falo, é repetido igual a 1? Não, é 0, aí ele vai embora. Aí ele bate no for, incrementa o i e vai para a próxima posição. Tá legal? Acho que tá, né? Agora a gente vai fazer um forzinho aqui, vou até copiar aqui de cima, só para mostrar depois, para mostrar os números dentro do vetor, tá? F, vou colocar um barra invertida N aqui, número na posição, vou colocar a posição, só uma frescurinha. Deixa eu subir isso aqui, né? Número na posição I. Eu boto 2 pontos, ponho um número. Aí aqui a minha posição é a variável I e o número que eu quero mostrar é X na posição I. Tá legal? Aí a gente bota esse trem aqui, fecha o for, é um return 0, né, do main. Um monte de linha vazia, não. E aí fecha o main aqui. Ficou claro para vocês? Return 0. Tá legal? Esse código aqui vai ser mandado para vocês, tá? Para vocês testarem, mas eu acho que funciona. Tá tranquilo, pessoal. É um conteúdo de revisão, mas foi só para a gente falar um pouco sobre a questão da busca, tá? Muito bem. Alguma dúvida? Deixa eu interromper aqui para ver se eu vejo o rostinho de vocês. Tudo bem, deixa eu ver quantos alunos. Ó, temos 18 alunos. Os 18 alunos, tranquilos. Podem perguntar, gente. Manda brasa.
Por mim, a princípio, tudo ok, professor. Bom, Tudo agora... certo. Ótimo, excelente. Então, agora vamos falar de Vocês já ouviram falar de um algoritmo chamado busca binária? Sim, é ele que me deu problema. É ele que te deu problema. O busca binária. Mais alguém já ouviu falar do busca binária? No semestre passado, vocês chegaram a usar a busca binária? Eu não. Não, né? Então vamos falar um pouquinho dela, porque é um conceito importante antes de eu entrar em árvore de busca binária, tá? O que é isso? Deixa eu recompartilhar aqui e eu me empolgo na aula, vocês ainda tem que fazer um exercício, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, voltando aqui, né? Então, esse processo que a gente fez a todo instante, de ir de 0 até i-1, eu comentei com vocês que é um processo de busca sequencial. E na busca sequencial, eu vou percorrendo todas as posições que eu tenho à disposição. Eu não consigo afirmar que o número que eu procuro não está na lista enquanto eu não exaurir a lista, sabe? Enquanto eu não passar por todas as posições, eu não posso afirmar que um número não está dentro da lista, tá certo? Então, por exemplo, imagina que eu pergunto para você, escuta, vê aí se o número 5 foi cadastrado. Aí você bota o teu zoião aqui na posição 0, aqui está o 4, você fala assim, não foi cadastrado não. É mentira, ele foi cadastrado, só que ele está lá na última posição. Então, o procedimento de busca, quando ela acontece assim, de forma sequencial, eu tenho que esgotar todas as possibilidades para só então afirmar que o número que eu quero não existe. E essa necessidade se dá pelo fato de que não existe nenhuma ordenação entre os números aqui. Os números estão aleatoriamente distribuídos dentro da lista, tá certo? Bom, a busca binária, ela tem prós e contras em relação a esse processo de busca sequencial, tá? Vou copiar esse slide aqui para baixo. E a gente vai falar sobre ele. Vou aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, por que tem esse nome de busca binária? Vocês são muito jovenzinhos, vocês não devem ter usado... Bom, lista telefônica de forma alguma, né? Acho que ninguém usou aí uma lista de telefônica em papel, tô falando em papel, mas... Eu usei Já. a lista. Vocês são velhinhos, hein? Lista de discar também. Sou de 90, professor. Eita, nossa, 90. Ixi, eu sou de 80. Não, é que 86 eu sou. Vocês são crianças. 86, eu sou de 71, imagina, olha, nossa. Bom, mas então, na minha época, a gente usava lista telefônica impressa, a gente usava dicionário impresso. Vocês já fizeram alguma busca em dicionário? Deixa eu interromper aqui. Já no Barça. Na Barça, Nossa, eu tenho minha enciclopédia Barça até hoje guardada aqui, é minha relíquia. Aí eu tinha um exemplar, foi emprestado para um coleguinha, na época de escola ainda, esse coleguinha nunca devolveu. E aí eu encontrei num sebo o exemplar que eu queria, e eu recompletei a minha Barça. Muito bem, mas, voltando, eu não sei como é que eu faço para fazer a minha imagem. Vocês estão vendo a minha imagem grande? Não, né? Não. Quero mostrar. Tá na sua câmera, professor. Tá, então só apareço eu aí, né? Beleza. Então, veja bem, imagina que isso aqui seja um dicionário, tá? Não é um dicionário, mas como é que a gente fala? Imagina assim, eu quero procurar a palavra formiga. Aí, o que a gente fazia? Hã? No índice? Não, a gente não tem índice, não, tá? A gente não estraga meu negócio, rapaz. Não estraga meu negócio, não. Então, a gente quer procurar a palavrinha formiga. Então, imagina que esse aqui é o meu dicionário. Então, o que eu faço? Eu boto meu zoião aqui e falo, formiga, eu acho que está mais ou menos aqui. E aí eu abro. Na hora que eu abro, eu procuro se a palavra formiga está na página que eu abri. Se eu abrir, por exemplo, na palavra martelo, eu falo, não, fui muito. Martelo está lá na frente. Formiga é antes. Aí o que eu faço? Não sei se vocês estão vendo direito. Martelo, eu olhei aqui. Martelo. Não, formiga está antes. Então, o que eu faço? Esta parte daqui, eu desprezo.
Porque se nesse pedaço eu já cheguei na palavra martelo, com certeza a formiga está antes. Aí o que eu faço? Eu, de novo, pego só essa metade e tento abri-la novamente para achar o que eu quero. Então, a cada busca, eu estou pegando o meu universo de palavras e estou dividindo mais ou menos no meio. Na primeira vez, eu abri o dicionário no meio. Na segunda vez, eu abri a metade no meio e assim vai dividindo. Não sei se eu consegui mostrar aqui, mas entenderam a história? Então, você abre o seu dicionário no meio. Não encontrou o que você quer? Significa que a palavra procurada ou está na metade da esquerda ou está na metade da direita, certo? Se você sabe que ela está na metade da direita, faz sentido você procurar na esquerda? Não, né? A menos que você seja um Zé Mané, né? Você vai perder tempo. Então, a cada busca, você vai diminuindo o seu universo de pesquisa. E isso dá um ganho muito grande na hora que você verifica quantas comparações você precisou fazer. Levando lá para o nosso singelo slide, que talvez fique mais claro. Aqui. Então, deixa eu preencher aqui o slide, por com valores bonitinhos, tá? O que vocês já observaram aqui? Que eu coloquei o meu vetor em ordem. Então, para a busca binária funcionar, o vetor tem que estar em ordem. Então, aqui a gente tem um pouco do ônus da busca binária, porque para você poder aplicá-la, você precisa antes executar um algoritmo de ordenação sobre os seus dados, tá? Mas supondo que o seu arquivo, o seu conjunto já esteja ordenado. O que você faz? Você tenta achar aqui o meio, tá? Então, eu vou tirar aqui minha variável IJ e vou criar uma variável aqui no cantinho que eu vou chamar de meio, tá? Qual é o meio do meu conjunto? No primeiro momento, a posição do meio, quer dizer, vai ter que ser uma posição próxima ao intermediário, sabe? Porque se eu tenho 10 elementos, como é o caso aqui, o meio é justamente aqui, né? A fronteira entre a posição 4 e a posição 5. Mas eu não quero a fronteira, eu quero um elemento. Então, o que a gente faz? A gente vai encontrar alguém próximo ao meio, tá? Imagina que essa minha variável seja int meio, tá? E eu vou dar um valor para ela. O valor que eu vou dar é a posição inicial do meu vetor, mais a posição final do meu vetor, dividido por 2. Neste caso, quanto daria? Qual o resultado disso? Não escutei. Vai dar 4? Vai dar 4. Por quê? 0 mais 9 é 9, dividido por 2 é 4,5, certo? Quando eu jogo esse 4,5 para dentro da variável meio, pelo fato dela ser int, ela perdeu a parte quebrada. Então, ela fica valendo 4. Isso aqui é como se eu fizesse um arredondamento para baixo. É piso. Eu puxo o resultado para baixo. Tá? Então, neste meu exemplo, o meio vai ser o número 4. Ok? Beleza. Só que aí, vamos supor que eu esteja... Tá, o número 8. Eu esteja procurando o número 8, tá? Estou procurando o número 8. Eu ainda não sei nada, vou deixar aqui uma interrogação. Estou procurando o número 8. O meio é 4. Então, deixa eu colocar o meio. A variável meio... A variável meio, ela está bem aqui, ó. Está nesse lugar. Então, eu pergunto se este número que eu estou pensando é igual ao número que está na posição 4. 8 é igual a 15? Não, né? Por enquanto não é. Bom, beleza. Então,
é aquela coisa, né? Abrir o meu dicionário ao meio, procurando a palavra formiga, e o que eu encontrei lá foi um martelo. Não é o que eu quero. Mas o fato de eu não encontrar vai me ajudar para que lado que eu vou. Ou eu vou olhar para esse lado aqui, que está à direita do meio, tá? Ou eu olho para cá, ou eu vou olhar para quem está à esquerda do meio. Quem vai decidir isso agora? Eu pergunto, 8 é menor que 15? Sim, é menor que 15. Se o meu vetor está ordenado de maneira crescente, significa que só faz sentido eu procurar pelo 8 nessa porção que está à esquerda do meio. Tá certo? Então, a minha próxima busca, a variável meio vai receber outros valores. A variável meio vai começar de 0 até 3, porque a porção que está à esquerda do meio, né, é a porção que vai das posições 0 até a 3. Então, eu vou pegar 0, somar com 3, dividir por 2. Este resultado vai dar o quê? 1, né? Porque 3 dividido por 2 dá 1,5, como a variável meio é int, então, ele vai para cá, para a posição. Beleza? E aí, eu repito a pergunta. O número 8 é igual ao número que está aqui na posição indicada pelo meio? Ou seja, 8 é igual a 5? Ainda não é. Beleza. Mas o 8, ele é maior que 5, não é? É. Então, só faz sentido eu olhar para quem está à direita do 5. Só que vocês se lembram que a gente já tinha restringido o nosso universo às posições de 0 a 3. Então, quem é que está à direita desse meio dentro do universo de 0 a 3? É esse pedaço aqui, ó. Não é? Então, eu tenho que agora manter a minha busca aqui neste pedacinho. Beleza, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. O meio agora é o meio que eu tinha anteriormente, que é o 1, mais 1, então 2, né? Porque eu estava aqui na posição 5. Agora, eu tenho que procurar a partir da posição 2, certo? Então, o meu meio é 2, mais o 3, porque eu já tinha restringido antes, e eu divido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5, isso me dá 2. Então, agora, o meu próximo meio é esse cara aqui. E aí eu pergunto, o que você está procurando? É o 8? É. Legal, achou. Pronto, vai embora. Tá? Se não fosse, eu ia ter que decidir se eu ia para a esquerda ou se eu ia para a direita. Até que não houvesse mais onde procurar. Aí eu tinha que dizer que o número não existe. Ficou claro isso para vocês? Isso é o procedimento de busca binária. Neste caso... eu peguei um exemplo infeliz, né? Neste caso, a gente fez 1, 2, 3 comparações. Exatamente o número de comparações que eu faria se a minha busca fosse sequencial, né? Mas imagine se eu estivesse procurando um número aqui, à direita. Vamos refazer esse exemplo, tá? Para ficar mais bonito. Professora. Oi. Chegando aqui no 8, se o 8 tivesse 10, ia fazer meio igual a, entre parênteses, 3 dividido por 2? Se o 8 estivesse aqui nessa posição... Tá, peraí. Vamos supor que aqui... Deixa eu tentar... Vamos supor que aqui estivesse o 7 e aqui estivesse o 8. Ajuda? Isso. Tá, beleza. Deixa eu botar aqui o 8 de novo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, nós estávamos aqui nesse caso, né? Essa foi a nossa última comparação. Então, eu estou procurando o 8 e bati num lugar onde está o 7. Não é o que eu procuro ainda. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer? O 8 é maior que o 7, então eu tenho que vir para a direita, certo? Legal. Então, como que a gente faz para fazer isso, vir para a direita? Eu vou fazer, ó. O teu meio agora vai ser o quê? Vai ser 2 mais 1, ou seja, 3, né? Vai ser 3. Mais o 3, porque eu estava limitado ao 3, lembra?
estava aqui nessa porçãozinha, dividido por 2. Isso vai me dar 3. Então, o meu próximo meio, aqui. E aí, meio é igual a 8? É, beleza, achou. Tá? Vamos imaginar que fosse o 9 que eu estivesse procurando. Tá? Meio é igual a 9? Não, não é. Não é igual a 9. Achou? Não, não achou. E aí, o que, que acontece? Eu vou tentar fazer o cálculo do meio de novo. Só que o meio é sempre uma posição mais 1. Né? Como o 9 é maior que o 8, eu vou tentar procurar ele para a direita. Na hora que eu tento fazer o meio receber esse valor mais 1, eu estou indo para a posição 4. E eu já tinha descartado essa posição antes, né? Lá no começo, eu já tinha descartado. Significa que não tem mais onde eu procurar. Ficou bom? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer um outro exemplo melhor. Mas agora Esse aí... colocar só mais um para procurar. Aí agora eu entendi que você coloca ele. Eu não escutei. Ele falou que ele entendeu, professor. É que aí você só coloca mais um para procurar. Isso aí. Eu vou melhorar isso aqui. Isso aí no caso, ele está fazendo no esquema de Merge Source, algo assim? Ah, o Merge Sort. Isso, O né? Merge Sort, ele é um algoritmo Só que é para ordenar, ordenação. né? Isso. E ele faz mais ou menos isso, não é? Faz. O Merge Sort, esses algoritmos eles são baseados no conceito de dividir para conquistar. Isso. Que sempre vai dividindo o teu conjunto em partes para facilitar o trabalho. O Merge Sort, ele tem isso. Ele faz isso aí também, né? Exatamente. Ele vai dividindo tudo, aí depois que ele separou tudo em 2, digamos assim, aí ele só vem juntando qual que é o maior menor. Aí ele vai e volta, é um algoritmo recursivo, né? Normalmente, a implementação é recursiva, e ele volta recriando. Ó, vamos lá, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Peraí. Se eu consigo selecionar todo mundo, eu vou... Coloca uma tabela, professor. Tabela? Vamos ver. E eu sei botar tabela? Acho que sei aqui, né? Esse aqui é a tabela. Ali, ó, do lado ali do desenho. Isso aí, ó, pronto. Não, eu vou tirar esse trem aqui. Esse aqui sobrou, esse aqui é caixa A de tabela texto. fica melhor. Vamos botar a tabela. Essa aqui, né? A tabela você já vai poder preencher junto, Aí é só escolher o tamanho. Garoto, vamos botar aqui. Sei lá, quantos melhor sobrar do que apertar. Tá, imagina que a gente tem esse pregnage aqui. Tá aqui nosso vetor. Vamos colocar aqui valores. 4, 6, 8, 10, 12, 18, 23, 21, 45, 74. Tá? Esses são os números. E vamos escolher um númerozinho para a gente procurar. Vou botar aqui do lado. Agora eu quero ir para a banda da direita, só para mostrar. Vamos procurar o... Primeiro vamos começar com um número que exista, tá? Vamos procurar o 45, tá? Esse é o nosso universo. Então, o que acontece? A gente tem os índices, né? Esse aqui, eu não vou marcar, mas você sabe, 0, 1, 2, 3, ou a gente bota aqui. 0. Dá pra fazer bonitinho, professor. Colocar em cima 0, 1, 2, 3, 4, 5, pintar ele de uma cor, aí depois embaixo colocar a unidade. Você tá sacanagem com a minha pessoa, né? Aqui assim? Com as minhas habilidades. Não, você mexer na tabela. Excel, professora, Excel, professora. Vamos lá, eu vou fazer então uma linha para o índice, pode ser? Isso, exato. Isso. Tá, é isso que eu tô dizendo. Entendi. Então tá, então vamos lá. Gente, pensa na pessoa que é ruim nesse trem. Mas tá bom. Excel, professora, com certeza você mexe de todo. Excel. Então, aí beleza, vamos botar os números de novo. Apaguei os números, só uma conta, né? 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 26, 78, 93. Beleza, tá aqui nossos coleguinhas, né? E aí, eu vou botar aqui, esse camarada, vou botar em negrito, vou dar uma disfarçada aqui também. Legal. Aí, eu quero procurar o número 45. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ver, como é que eu calculo o meio? Será que eu consigo colocar uma
uma coluna aqui. Coluna aposta. Vou colocar uma coluna aqui, sai daqui, 45. Peraí. Garoto daqui. Ó. Tá pra cá. Eu quero colocar uma coluna aqui só para me ajudar a calcular o valor do meio, tá? Essa coluna aqui, ela não tem nada a ver com a história, tá? Eu não sei como é que muda a cor dela. Será que muda? Não. Bom, enfim. Aqui eu vou calcular o meio, tá? O que é o meio para mim? É a posição inicial que eu estou considerando e a posição final que eu estou considerando. Como é a primeira passada que eu vou dar aqui pelo vetor, então a minha variável, eu vou chamar só de ele, tá? Para ficar mais fácil. Qual que é o valor dela? É o 0 mais o 9, conforme a gente fez, dividido por 2. E isso aqui deu 4. Deixa eu melhorar aqui o tamanho, porque ninguém merece isso, né? Tá? Não sei porquê. Tá aqui. Aqui. Bom, consegue enxergar que é o meu... Fica tudo muito ruim, né? Que é o meio que eu acabei de calcular. Então, tá. Se esse meio está valendo 4, eu vou olhar o conteúdo da posição 4. Tá aqui. E aí eu pergunto, o que eu quero, o 45, é igual a 12? Não é. O 45 é maior ou é menor que o 12? O 45, ele é maior que o número 12, certo? Então, daí, a gente já deduz que não faz o menor sentido fazer qualquer tipo de busca nestes elementos aqui. Eles já eram, tá? Então, agora, na segunda passada, a nossa busca, ela vai se ater a isto aqui. Então, eu vou copiar esse trem aqui, ó. Tá? Eu vou ignorar todo mundo que está ali à esquerda. E aí, eu recalculo o valor do M. Nossa, agora está amarelo. O meu M é o quê? É o 5 do que eu estou considerando a partir de agora. É o 5, mais o 9, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 5 mais 9 dá 14, né? Dividido 7. Por 2 dá 7. Então, esse camarada aqui, deixa eu ver se eu diminuo ele. 12, deixa eu tirar essa pontinha. Aí. Então, ele está valendo 7. Ou seja, o meu meio é aqui. Eu podia até pintar aqui de meio, né? Onde é que eu pinto, hein? Não? Propriedades. Eu vou aqui, botar vermelho. Pronto. Certo. Então, aqui, esse cara é o meu vermelho, é o meu meio. Certo? E aí eu comparo o que eu estou procurando, que é o 45, com o elemento que está aqui no meio. Ah, você está procurando... Professora, Oi. Você está procurando 45, mas não tem o 45 aí no meio. Sim, exatamente, mas essa é a ideia. Na verdade, nos exemplos anteriores eu tinha pensado no número que tinha, mas eu mudei todos os números, ele não vai ter. Não tem problema, a gente já faz exemplo sem ele. E aí o teu algoritmo vai ter que dar um jeito de dizer que ele não existe. Tá? Vamos seguir, vamos ver se vai dar certo. Ó, então aí, esse meio aqui que eu acabei de calcular me deu a posição 7. Legal. Aí eu comparo. 45, você é igual a esse cara do meio? Não, eu sou menor. Então, o que a gente faz? A gente vai considerar só este pedaço. Porque os outros eu tinha, inclusive, destruído anteriormente, né? Então, é só o que eu tenho. Então, vamos dar uma... Se eu conseguisse subir aqui a minha linha. Bom, enfim. Aqui está a posição 5, aqui está a posição 6. Então, eu só tenho esses dois elementos aqui para poder trabalhar. Então, o meu 45, ele tem que estar aqui. Aí, o que a gente faz? A gente vai calcular o meio de novo. O meio é a minha posição inicial, que é 5, mais a final, que é 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 5 mais 6 dá 11, dividido por 2, 5,5. Como eu estou arredondando, deu a posição 5, certo? Então, de novo, bota aqui tamanho razoável para ela. Beleza. Aí, eu venho aqui na posição 5, ela é minha posição do meio, tá certo? E eu pergunto, ó, você é o 45? Ah, sou não. Eu sou menor que o 45. Então, o 45 só pode estar à direita, certo? Então, este cara aqui
É o que eu tenho para trabalhar. E aí, o meu meio vai ser o início, que é 6, mais o fim, que é 6 também, dividido por 2. Isso me dá 6, obviamente. Certo? Aí, o que acontece? Eu venho aqui, esse cara é o meio, né? Porque só existe ele. Aí eu pergunto, escuta, você, 31, você é igual a 45? Não, o 45 é maior que eu. Aí o programa, ele quer ir procurar alguém para a direita, sabe? Mas ele não tem mais para onde ir, porque a porção o início do pedaço do vetor e o fim desse mesmo pedaço é o mesmo, né? Ele só tinha essa posição aqui. Então, quando o meu algoritmo tentar ir procurar para a direita, já que o 45 é maior que o 31, ele tenta procurar alguma coisa aqui. Não tem mais, está vazio, porque os índices de início e de fim são os mesmos. Então, daí, o meu algoritmo de busca tem que dizer, olha, o 45 não está na lista. Tá? Então, observe que a gente partiu de um vetor com 10 elementos. A cada passada, a cada iteração, vamos dizer assim, a gente diminuiu o conjunto mais ou menos pela metade. Então, a gente saiu de 10, fomos para 5, de 5 a gente foi para 2, de 2 a gente foi para 1, e daí não tinha mais como diminuir, né? Porque um conjunto com menos de um elemento é um conjunto vazio que não existe. Tá certo? Então, se nós estivéssemos procurando o número 45 de forma sequencial, fazendo uma busca, né, sequencial, nós teríamos que fazer 10 comparações para só, então, afirmar que o 45 não existe. Né? Porque eu não teria nenhuma garantia. Tinha que olhar todo mundo. Depois que eu olhei para todo mundo e ninguém foi igual a 45, como foi o caso do exercício há pouco, aí a gente teve que trabalhar bastante, né? Fez um fork e rodou muito. No caso da busca binária, para procurar um número que não existe, a gente fez cada vez que está pintadinho de vermelho, fez 1, 2, 3, 4 comparações. Então, a gente reduz mais ou menos, né, a metade. Tá? Então, tem uma redução grande. Se você imaginar um conjunto com 1 milhão de dados, com milhões de dados, é uma redução grande, mas precisa contabilizar antes a necessidade de ordenação. Então, tem um custozinho da ordenação aí na história. Tá? Tá tranquilo? Entendido? Sim, professora. E, porém, né, somado os dois, ainda você ganha mais tempo. Uhum. Ganha mais tempo se você usar um algoritmo de ordenação bom, né? Algoritmos de ordenação bom, eles têm uma complexidade de n log n, onde esse n ele é o tamanho do teu conjunto. E essa comparação aqui, se eu não me engano, ela tem uma complexidade log n também. Então, que é um número bem menor, sabe? Quando você multiplica pelo log do número, você reduz bastante. Então, ele é bem rápido. Mesmo tendo que fazer a ordenação, ele ainda é mais rápido do que uma busca linear, né? Sequencial, isso. Tá bom? Entenderam esse negócio aqui? Como é que a gente faz esse algoritmo aqui, hein? O que vocês acham? Esse algoritmo ele pode ser resolvido de forma, vamos dizer assim, tradicional, com for, né? Forma iterativa, que a gente chama, ou ele pode ser resolvido de forma recursiva também. Vocês conseguiriam fazer isso? Cri. Vou salvar isso aqui para usar depois. Mais ou menos. Mais ou menos, cri. Vamos fazer juntos? Vamos fazer o iterativo juntos, depois o exercício de vocês vai ser ele recursivo. Já sabem qual que é a brincadeira, né? Deixou mais difícil para nós. Vamos ser. Lógico. Deixa eu interromper aqui para abrir meus trem aqui tudo. Vou abrir aqui meu Code Blocks. Tá. Vamos compartilhar aqui a tela, a gente vai fazendo juntos. Só compartilhar a janela do Code Blocks. Estão vendo o Code Blocks aí? Sim, professor. Beleza. Pô, vocês estão acordados ainda? Eu tô ouvindo uma voz, o resto é tudo... Não, estamos aqui, firme e forte. Então tá bom. Não me deixem só.
Bom, aqui, né? O procedimento que eu uso sempre, tá? E isso varia, vocês podem variar, porque eu não sei se vocês estão usando CodeBlocks ou outra IDE, não tem nenhuma preferência, tá? Quer usar o bloco de notas e compilar lá na unha em linha de comando, tá? De boa, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu vou criar um projeto. E eu uso sempre esse console application aqui, porque nossos projetos eles são simples, né? Na verdade, aqui a gente está botando a estrutura de dados, né? Fundamento de ciência da computação. Então, vamos chamar aqui de busca. Eu coloco como empty ali no começo. Ali no começo empty, aí depois eu mando salvar como .c e... pode ser também, pode ser. Lá na entrada, né? Um projeto vazio. Ah, sim. Tá bom também. E aí, beleza. Aqui o bichinho. Aqui o meu main. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente tinha lá um vetor de 10 posições. Falta de criatividade, né? Sempre um vetor de 10 posições. Mas tá bom, serve para o nosso propósito. A gente tinha um vetor. A gente tinha uma variável i que percorria o vetor, né? Do início ao fim. I. A gente tinha a variável meio, não tinha? Toda hora essa variável meio foi sendo usada. E uma outra coisa que a gente tinha, não sei se vocês observaram, mas é assim, eu estava, para calcular o meio, eu sempre pegava um valor inicial, né, a posição inicial, a posição final, somava e dividia por 2. Mas o valor dessas posições iniciais e finais, elas mudavam de acordo com o resultado da minha comparação. Então, seria bacana se eu tivesse aqui uma variável f também para indicar o fim. Tá? Então, aqui eu tenho o início do intervalo onde eu estou fazendo a busca e o fim do intervalo que eu estou fazendo a busca. Quando eu começo o meu programa, obviamente, o valor do i é 0, porque eu inicio na posição 0, e o valor do f é 9, porque é a última posição do meu array de 10 posições, né? Mas com o desenrolar das coisas, esses valores vão sendo alterados. Tá? Então, eu tenho esses dois aí. Por hora, acho que é isso. Se precisar de mais algum trem, a gente volta e acrescenta. Professora, Oi. tem como dar um zoom nesse código aí? Esse aqui é fácil de dar zoom, ó. Tá bom? Obrigado. Beleza. Então, tá. Então, legal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encher esse vetor. Por simplicidade aqui, eu vou fazer o vetor... Já vou preencher o vetor, tá? Acho que eu vou fazer isso aqui em cima. Aqui, ó. Não sei se você já faz, mas é só para diminuir o código, tá? A gente podia fazer um programa onde o usuário fornecesse todos os números e depois eu ordenava e depois fazia o procedimento de busca, tá? Mas só para simplicidade, eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Então, 2, 5, 8, 10, 14, 21, 45... Vou fazer um vetor menor para mim nas contas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos aqui, meu vetor tem 5 posições, eu já estou inicializando ele com esses valores. Legal? Ah, faltou um elemento importantíssimo, né? O N, qual é o número que eu estou procurando? Esse aqui eu vou pedir para o usuário digitar, tá? Digite o... E aí, vamos mandar um scan F. I. Legal? Tá aí. Agora é o seguinte, a gente sabe quantas comparações serão necessárias? Não sei. Vou usar um for. O for é uma estrutura de repetição mais estática, né? Ela meio que já é predefinida para aquela quantidade de repetições. Eu vou usar aqui uma variável chamada while, tá? Uma variável, não, comando, né? O enquanto da vida. Vocês conseguem se lembrar em que momento que eu parei o procedimento de busca? Quando eu estava procurando 45. Em que momento que eu falei, ó, não está na lista, esquece, ele não está aqui.
O que me fez parar? Início e fim são iguais. O meio diferente. Não. Meio diferente ao que você está buscando, ao N. Não, na mas verdade, aí ele vai parar de fazer a busca antes. Não vai dar certo. Não, eu parei quando eu só tinha uma posição lá, quando eu já tinha olhado tudo que era possível e não tinha mais. Meu universo de pesquisa tinha funilado lá para uma posição. Se eu tentasse incrementar o I, ele ia ficar maior que o J. Vetor índice igual a 1? Não. Não. Quer ver? Eu vou parar aqui. Eu não sei como dizer, mas é quando o vetor não tiver mais. Quando não tem mais, né? Acabou. Igualzinho, ele ficou parecido. Igualzinho ele tava no 3, ele ficou no 3. Ele acabou. Aqui, ó. Eu estava nessa situação aqui, né? E tanto, vocês podem ver aqui pelo meio, aqui, ó, que a variável I e a variável F, elas estavam com valor igual. A tendência do algoritmo é o seguinte: tá, você achou o M aqui, o 45 é maior, então a tendência dele seria tentar fazer, eu vou colocar aqui só o início. Eu não sei se vocês conseguem entender que este 6 aqui, ele identifica o início do pedacinho do vetor, e esse segundo 6 identifica o fim do pedacinho do vetor quando que eu tenho. Quando o início e o final forem igual. Isso. Ou então, nesse caso, como o meu algoritmo ele tenta sempre repetir a mesma coisa, o que acontecia? Quando o 45 eu descobri que ele era maior que o 31, a minha busca, ela quer ir de I mais 1, né? Porque eu quero ir para o lado direito, de I mais 1 até o F, não é? Essa o meu desejo. Só que, se eu tentar fazer I mais 1 até o F, o I já estava valendo 6, ele vai para 7, e o F continua valendo 6. Então, eu estou tentando ir de 7 até 6. Percebe então, no caso, seria de I mais 1 diferente a F? Menor, não, maior, né? O meu I, para eu poder continuar a busca, o meu início, ele tem que ser menor ou igual ao meu F. Menor ou igual, isso. Porque nesse caso aqui eles forem iguais, né? Igual ainda dá para procurar. Agora, se o meu I ultrapassar o F, significa que eu estou tentando invadir espaços que não existem, tá vendo? Eu estou tentando jogar o meu I para essa posição, só que essa posição aqui já está fora do intervalo que eu tenho, sabe? Então, essa é a condição que eu tenho que usar para parar. Até I mais 1 ser maior ou igual a F. Na verdade, eu vou fazer assim, enquanto I menor ou igual a F. Sim. Né? É isso que eu vou botar aqui. Eu não sei o que eu estou mostrando aqui na tela mais para vocês. Acho que não estou mostrando nada. Deixa eu botar aqui. Então... Não. Cadê o código bloco aqui? Legal. Voltaram a ver o código blocos? Então tá. Então é o seguinte. Então, o meu I, a minha ideia aqui é fazer I menor igual a F. Então tá. Então, enquanto isso aqui estiver acontecendo, vai ter mais coisinhas aqui que eu vou pôr daqui a pouco. Outra questão que eu esqueci de colocar aqui antes do while é dar valor inicial para o I e dar valor inicial para o F, tá? Então, o I começa com 0, que é a primeira posição do vetor, né? F começa com 9, que é a última posição. Então, eu começo considerando o vetor inteiro. Tá. Aí, o que mais que a gente... Acho que só isso aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aí, entrando aqui no while, a primeira coisa que a gente fez lá foi calcular o valor do meio, né? Então, o valor do meio era I mais F dividido por 2, certo? Legal. Aí, a gente vai fazer a seguinte comparação. A primeira coisa para saber é se o meio, ele é igual... Que meio? Não, peraí. Como é que chama? Se o N é igual ao que está no meu vetor na posição meio, certo? Se for igual, acabou, a vida é linda, terminei, e aí, o que eu faço? Né? Eu preciso colocar na minha memória, olha,
Achei o que eu queria, interrompe aí. Como é que a gente memoriza que alguma coisa aconteceu? É através do uso de uma variável, não é? A gente fez isso agora há pouco, lá naquele algoritmozinho de busca sequencial. Então, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de achou, tá? E eu vou começar esse meu achou aqui com 0. Ó, não achei, por enquanto não achei nada porque eu não procurei. Mas quando o while começa, eu começo a procurar. E se eu chegar numa posição indicada por esse meio, e lá nessa posição estiver o número que eu quero, beleza, achou, não é? Então, achou, recebe 1. Ou, se você quiser mostrar a posição onde ele está, vamos ser chique. A gente bota aqui, ó, meio, tá? A variável meio. Só que assim, se eu quiser mostrar a variável meio, eu tenho que colocar aqui, eu vou colocar um valor negativo, tá? Porque eu tenho que inicializar a variável com uma posição que não indique nenhum elemento do meu vetor. Vocês sabem, né? O meu vetor começa em 0. Então, se porventura eu inicializar ele aqui com 0, eu corro o risco de no final falar assim, ó, o número está lá na posição 0. Mas 0 está o 2, né? Então, eu vou colocar menos 1, porque ele começa com uma posição que não é válida para o vetor, tá? Se eu, na hora que estiver analisando lá, bem no meio do vetor, eu encontrei o que eu quero, eu já coloco esse valor do meio aqui dentro do achou. Se não, eu tenho que decidir para que lado que eu vou. Se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. O que a gente fazia para ir para a esquerda? Primeiro, eu perguntava se o n é menor que o vetor na posição meio. Quando isso aqui é verdadeiro, eu tenho que fazer algumas coisas. Na verdade, só uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, se você quer ir para a metade da esquerda, o seu início continua sendo 0, só que o seu fim vai ser meio menos 1. Tá? Se não, a única opção que me resta é ir para o lado da direita. E aí, o início passa a ser meio mais 1. O f continua igual, eu não mexo com ele. Né? Porque eu vou para o lado da direita. Tranquilos? Vamos ver se eu fechei as chaves todas. Aí, fechei aqui o else. Aqui eu fechei o while. Faltou só uma coisinha lá na condição do while, que é o seguinte. Esta condição que eu coloquei aqui, ela vai ser útil para mim naqueles casos em que eu estou procurando um elemento que não existe dentro do vetor. Então, eu vou até o fim, né? Eu vou procurando exaustivamente, até onde não tem mais onde procurar. Só que pode ser que eu encontre o elemento nesse meio do caminho, né? Imagina que vocês estão lá, no guarda-roupa de vocês, procurando a meia amarela de vocês. Aí olha a primeira gaveta, não achou, mas lá na segunda gaveta você achou a sua meia amarela. Você continua procurando na terceira gaveta? O que vocês acham? Não. Não, né? Eu tô procurando, sei lá o que eu tô procurando. Tô procurando meu anel de diamante. Depois que eu achei, eu continuo procurando? Não. Então, depois que você encontra um elemento, não faz sentido você continuar o processo de busca. Né? É um desperdício de recurso computacional. Então, além desta condição aqui, que vai me auxiliar quando eu tiver que procurar todas as minhas gavetas até o fim, eu também tenho uma outra situação que precisa ser observada, que é o fato de eu já ter encontrado. E o que está indicando aqui nesse miolinho que a gente fez aqui? Quem é que indica que eu já encontrei alguém, o que eu procurava? Ó. N igual aí? Não, a variável achou. Ah, tá. Achou. Essa achou aqui, ela é importantíssima. Ela começa valendo menos 1. Certo? Quando que ela deixa de valer menos 1? Quando eu passo por aqui. Essa é a única linha que muda o valor da achou. E se eu passei por aqui, é porque eu encontrei o elemento que eu quero. Então, o meu while tem que ser assim, ó. Enquanto i menor ou igual a f, isso aqui está querendo dizer o seguinte, enquanto você tem espaço para procurar. E
você ainda não achou o que você quer, e achou igual a menos 1. Tá? Então, veja bem, ó, quais são as duas condições que fazem você procurar a sua meia amarela? Você ainda tem gaveta para olhar e você ainda não achou a sua meia. Aí você continua procurando. Parece meio besta falar isso, né? Mas são as duas situações que envolvem a interrupção da busca. Tá? E aqui, ao sair do while, a gente pode dar um printf. Vamos colocar assim, para ficar bem bonito. If achou igual a menos 1, qual é o printf que eu vou dar? Printf. Número não encontrado. Tá? Não encontrado. Else, printf, número encontrado na posição achou. Legal? Vamos salvar esse trem, né? Vamos compilar. Deixa eu ver aqui se deu certo. Uia? Nenhum erro, mentira. Rapaz, nenhum. Olha lá, vamos procurar. Então, quais são os números que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 2, 5, 8, 10, 14. Vamos lá, vamos procurar o 8. Mais bobinho, né? 8. Olha lá, número encontrado na posição. Você consegue enxergar aqui? Não sei se... consigo aumentar. Olha que beleza. Não tá aparecendo, não. Não? Tá no Blocks ainda, na parte branca. Então peraí. Eu compartilhei o trem errado. Compartilhar todo mundo. Deixa eu compartilhar com uma janela. Agora vocês veem? Peraí, deixa eu interromper tudo aqui, então. Sim. Uhum. Vamos rodar de novo agora. Aqui, ó. Então, deixa eu aumentar aqui o meu console. Ficou maior, né? Aí eu vou procurar, ó. Eu tenho 2, 5, 8, 10, 14. Eu vou procurar o número 8, tá? Olha lá. Número encontrado na posição 2. Será? Ó. O 2 está na 0, o 5 está na 1, o 8 está na 2. Beleza, mas esse foi o caso clássico, né? Ele já bateu lá no meio e já deu certo. Então tá. Vamos fechar aqui. Vamos rodar de novo. Letra maluco que não existe agora. Vamos botar o que não existe. A hora da verdade. Medo. Vamos colocar o número 1. Ó, número não encontrado. Então ele foi para a esquerda, não achou. Mas tem muitos testes. Vamos colocar um que não exista entre o 2 e o 5 aqui. A gente tem que testar tudo isso, tá? Quando a gente está fazendo um teste digno. Vou colocar o 3. 3 não existe. O algoritmo vai se embrenhar para o lado da esquerda, e depois vai se embrenhar mais para a esquerda e não vai achar nada. Olha lá, o número não encontrado. Tá? Agora vamos para a direita. De repente ele funciona só para um lado, né? Vou dar outra vez. Vamos colocar agora o 20. Não, encontrado também. Vou colocar o 14, né? O último lá. 14. Olha lá, número encontrado na posição 4. Tá legal? Então, a gente fez aqui uma buscazinha binária. Vocês observam, e agora vem o trabalho de vocês. Vocês observam o seguinte. Que a medida, cada vez que a gente... Peraí, deixa eu organizar meu pensamento aqui. Ó. A gente deu o valor inicial para a variável i e 0. Significa que a gente estava considerando o vetor inteiro. Então, a gente tinha um problema, o nosso problema é de busca, certo? A instância era buscar de 0 a 9. O problema é de busca. Aí a gente entrou aqui no while, certo? Fez algumas verificações, lá. Quando a gente volta no while pela segunda vez, o meu problema continua sendo de busca. Só que o tamanho do problema foi diminuído para aproximadamente a metade, certo? Eu peguei o meu vetor e eu estou considerando agora só metade dele. Significa que eu mantenho o mesmo problema, mas eu diminuo a instância dele, porque ele tem menos elementos para eu pesquisar. Quando eu passo no while pela terceira vez, eu diminui ainda mais o meu problema. O problema continua sendo de busca, mas eu estou diminuindo a instância. Em que momento que eu interrompo isso? Quando eu acho que eu quero ou quando eu não tenho mais onde procurar, certo? Isso é um exemplo clássico de algoritmo recursivo.
A cada vez que eu chamo a função, eu estou diminuindo o tamanho do meu problema até que eu chego num ponto em que a resposta é imediata. Ou eu tenho um elemento lá que eu achei, ou não tem mais para onde ir. Certo? Aí, qual que é a atividade de vocês agora que vocês podem começar? Se vocês quiserem fazer a implementação do algoritmo de busca binária recursivo, é legal, mas se vocês forem fazer pesquisa na internet, é só colocar lá no Google busca binária recursiva que chove algoritmo. Então, facilmente vocês vão encontrar esse algoritmo. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero que vocês me mostrem, então, o código de vocês recursivamente. E eu quero que vocês mostrem aquela execução. Sabe na aula passada que a gente fazia aqueles retângulos? Cada vez que eu chamo a função, eu quero saber o valor que você está mandando como parâmetro e o valor que ela está retornando. Eu quero que vocês me mostrem aqueles retângulozinhos ali para a execução do programa, tá? Então, é uma execução manual que eu quero de vocês, tá? E eu quero essa execução manual... Deixa eu colocar aqui no slide para ficar melhor, né? Então, ó, criar uma versão exercício. Criar uma versão recursiva para a busca binária, tá? E realizar, eu vou chamar de teste de mesa, porque é isso que a gente faz, tá? Um teste de mesa mostrando todos os empilhamentos realizados para buscar o número 14, supondo que o vetor, igual que a gente fez aí, tenha 5 posições, supondo que o vetor contenha. Deixa eu copiar lá quais eram os valores que a gente... Isso aqui, ó. Tá? Então, supondo que você tem um vetor como este, com estes valores, tá? Eu quero que vocês, com o algoritmo recursivo que vocês têm, que vocês mostrem para mim todos os empilhamentos. O que é empilhamento? São aqueles retângulos. Cada vez que eu desenhava um retângulo na aula passada, vocês se lembram? Eu estava mostrando uma execução da função busca, né? Então, vocês vão ter o primeiro retângulo é a função busca com os valores i igual a 0 e f igual a 9. A segunda vez que você chamar a função busca, você vai estar tentando ir para o lado direito. Qual que é o valor do i? Qual que é o valor do f? Depois, você vai ter tentando ir um pouquinho mais para a direita. Qual que é o valor do i? Qual que é o valor do f? Tá? Então, realizar um teste de mesa mostrando os empilhamentos para achar o número 14, certo? E, nossa, quanto i, né? E mesmo valor, tá? Realizar um teste de mesa, mostrando todos os empilhamentos para buscar o número, qual que é o número que eu quero? O número 7. O número 7 não está na lista, certo? Mas quantos empilhamentos vão ser executados para você conseguir mostrar, ó, não está aqui o número 7. Tá bom? Entendido? Compreenderam o que é para ser feito? Podem fazer em dupla, tá? Esse exercício. E vamos fazer, igual eu fiz com a turma de ontem, eu vou mandar esse exercício aqui lá no WhatsApp. Como nem todos estão ainda com acesso ao AVA, nesse caso aqui, excepcionalmente, eu vou pedir para vocês enviarem pelo e-mail, tá? Olha, tem um e-mail da prova agora. Dúvida, pessoal? Podem falar.
Doutora, essa é a primeira aula que eu tenho com a senhora, por causa que Misericórdia. a questão de enviar essa atividade, Hum. pego, coloco no negócio de lá ele, faço o código, né? Aí, Isso. como eu tiro o print da tela e mando pra senhora? Não, você vai fazer o seguinte, o teu código, né, você vai fazer o seu código aqui, aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele, bota lá num ponto doc da vida, tá? E a parte do teste de mesa você também faz num doc, tá? No Word. Copia isso aqui e cola lá no Word, e logo embaixo, o teu raciocínio todo, você faz no Word também, pode me entregar. Se ficar muito ruim, faz assim, você coloca esse código aqui no Word e tira uma foto do teu rascunho do caderno e coloca a imagem da foto lá no Word também. Do jeito que vocês acharem melhor. Porque às vezes é ruim, né, fazer qualquer coisa meio gráfica no editor de texto, né? Você faz no papel, tira uma foto, essa foto é uma imagem, né? Você cola lá. Tá bom? Tá bom, professor. Teve Então, alguma avaliativa nas duas aulas anteriores? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. Tá, deixa eu salvar aqui, vou interromper aqui para ver a carinha de vocês. Cara de desespero. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. A entrega até quando, professora? A entrega é até amanhã às 20 da noite, tá? Ok. Porque eu tenho que botar essas notas no sistema até sábado. Ai, deixa eu colocar isso aqui também, né? Enviar por e-mail até 20 horas do dia. Que dia que é amanhã? 3. Professor, é possível estender até a meia-noite? Até a meia-noite? Tá bom. É porque eu junto com 3 matérias, na verdade. É, que tá todo mundo tendo que fazer avaliação hoje, né? Tá, pode ser, vai lá. Então vamos fazer o seguinte. Peraí. Meia-noite, 6 da manhã, para mim vai ser a mesma coisa, né? Porque eu não vou corrigir o trabalho meia-noite, sacanagem, né? Deixa eu só conferir aqui meu calendário, tá? Peraí. Muita calma. De manhã e tarde, aí na parte da noite eu tenho aula. É duro, né? A vida tá... Cadê? Peraí, só um pouquinho. Semana cadente. Deixa eu achar meu calendário aqui. Calendário acadêmico. Isso. Aqui, calendário acadêmico. Nós estamos em setembro. Setembro. Não tem nada aqui em setembro? Ah, não é aqui que tá. Peraí. Isso aqui. É no calendário que não está com vocês. Semana acadêmica tá aqui. Dia 4. Que dia que é dia 4? Até sábado? Então tá. Então, como vocês moram no meu coração, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês entregarem até às 7 horas do dia 4, tá? De manhã. Porque eu não vou corrigir à meia-noite, né? Então, quem quiser virar à noite, fica à vontade. Melhor, professor, que Então, tem a galerinha que... do sábado, né, professor? Isso, às 7 horas da manhã no sábado, porque daí eu acordo e eu vou corrigir rapidão para botar essas notas no sistema, tá? Porque quem faz, imagina, quem faz programação orientada a objetos comigo, vai ter que entregar até amanhã. Beleza, eu já vou corrigindo elas. E aí essa daqui eu corrijo no sábado. Tá bom? Eu vou botar isso aqui lá no grupo do WhatsApp também, e vocês me mandem por e-mail, tá? Então, eu nem sei se eu estou mostrando alguma coisa para vocês, lógico que não, né? Claro que não. A respeito da linguagem, tem que ser em C++ ou pode ser em Java também? Tanto faz, fica a seu critério, tá? O importante é que seja recursivo, que você construa todos os passos, que não use nenhuma biblioteca pronta, é importante saber disso, tá? Em C, em Java, às vezes a gente encontra algumas classes já prontas, mas não é para usar, é para fazer na unha. E, na verdade, desse exercício que está mais me interessando é o teste de mesa, entendeu? Porque eu sei que o código vocês podem pesquisar em livro, em sites, não tem problema, faz parte do aprendizado essa busca mesmo. Mas aí, para eu ver que vocês entenderam realmente, eu vou ver o código, né, o teste de mesa que vocês fizeram. Aí vou ficar mais tranquila, meu coração vai ficar mais tranquilo.
Tranquilos? É isso. Então, quem quiser já mandar Professora, bronca... só pra... o compilador aqui, né, no caso, eu tô com o Codeblocks, mas ele não abre para mim o console. Ele tá dando erro? Dá um erro de G alguma coisa gate apareceu. Ó, o CodeBlocks, ele tem uma versão que você baixa que ele já vem com o compilador GCC. Então, o GCC que deu erro. Então você deve estar Baixar ele de novo, então. vai lá e presta atenção em qual é a versão. Tem uma observaçãozinha com Ming GCC, se eu não me engano, é esse o nome. Tem que ser esse. Eu tive esse problema, porque eu não prestei atenção e fiquei depois batendo cabeça. Mas como é que eu configuro? Aí eu fui lá e baixei a outra. Pode ser isso. Tá, então deve ser isso aí mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou ficar aqui até 9h30, tá? Caso vocês queiram começar a trabalhar agora, acho bom usar esse horário, né, e conversar e tal. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Eu vou deixar o microfone mutado, mas eu tô aqui, tá? Beleza, professora. Obrigado, viu? Imagina. E no mais, bom descanso, bom fim de semana, entregando todos os trabalhos que estão sendo pedidos. E a gente se vê na próxima. Fechou. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Tchauzinho. professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.